Pessoal, vamos lá terminar aqui nossa aula de hoje, a ação de consignação e pagamento. A gente finaliza agora falando de outros aspectos, né, da consignação e pagamento. O primeiro aspecto é que o pedido de ação, pedido de consignação, ele pode ser feito de forma principal, em que é aquele que é utilizado a ação de consignação e pagamento propriamente dita, e pode ser feito de forma incidental, quando ele é feito, né, juntamente com outro pedido. Exemplo. Eu dei um exemplo agora há pouco, né, da situação permitir a consignação e pagamento de uma determinada prestação no veículo, porque a pessoa, diante da situação, ficou sem receber a sua renda. O que acontece? Esse pedido ele não pode vir sozinho. Nesse exemplo que eu dei, ele tem que vir acompanhado de uma revisão do contrato inicial em que havia sido pactuado o pagamento de um valor X a título de pagamento da obrigação. Você foi lá, comprou o veículo, escolheu o seu carro, porque você dava conta de pagar R$ 800 por mês. Hoje você não dá conta diante da atual situação. Você tem que revisar esse contrato e incidentalmente pedir o que? A consignação. Então, esse aspecto quer dizer o que? A consignação ela pode ser principal, quando você só pede ela, ou ela pode ser incidental, quando ela vem acompanhada de outro pedido. Então, a consignação principal é aquela que tem por único objeto o depósito da prestação devida à extinção do vínculo obrigacional. E ela será incidental quando postulada conjuntamente com pedidos, né, outros do devedor. Beleza? Outro ponto, outro aspecto para ser pontuado, né, a consignação fundada na dúvida quanto à titularidade do crédito. Falei, nessa hipótese o desconsórcio será passivo e necessário, né, e o juiz determinará a citação daqueles que se dizem credores, né, conforme o artigo 547, né, e poderá ser pessoal ou por edital essa citação. Citados esses réus, poderão ocorrer três situações. Primeiro, quando nenhum deles comparece em juízo. Mandou citar os dois, nenhum deles comparece. O juiz decreta a revelia, julga o feito de forma antecipada, né, e libera o devedor do vínculo obrigacional. Ocorre a extinção por sentença, né, e o depósito fica à disposição, né, do espólio. Se a pessoa for ausente, fica lá depositado em juízo, né, em favor do suposto credor. Segunda situação, apenas um se apresenta. Você manda citar os dois supostos credores e um comparece. Vamos lá. Se compareceu só um e comprovou o seu direito à obrigação, o que vai acontecer? Vai liberar o depósito, né, em favor desse que compareceu em juízo. Beleza? Extingue a obrigação, sentença de procedência da ação de consignação, condenação do réu, nesse caso, ao pagamento das custas e honorários advocatício. E tem a terceira e última situação, quando os dois comparecem em juízo, os dois supostos credores comparecem em juízo. E aí pode ocorrer, né, duas situações. Nenhum deles impugna o depósito. O depósito está ok, né? Quanto ao valor, mas não se sabe a titularidade. Libera, nesse caso, o devedor e o processo prossegue para se definir quem é o titular, né, do crédito que está lá depositado em juízo. Segunda situação, pode ser que impugna-se o valor depositado. Nesse caso, vai facultar o autor a complementação. Se não for cabível a complementação, o processo prosseguirá pelo rito ordinário entre as mesmas partes. Então, duas situações: depósito está ok, processo prossegue para ver quem que é o titular. Segunda situação, depósito não está ok, vai intimar para o autor para ver se ele quer completar. Se ele complementar, processo prossegue de acordo com a primeira forma, ou se não complementar, não sendo caso de complementação, processo prossegue primeiro para se definir o valor real da obrigação, no segundo para se definir quem é o real titular do direito.
Resgate de aforamento tá lá no nosso material, mas eu não vou falar porque é uma situação que não se aplica, né, na atualidade, tá ligada à enfiteuse, que não faz parte da nossa realidade, não é cobrado em provas, mas depois vocês leem lá no material a título de complementação. Beleza? Resumão da aula de hoje: ação de consignação e pagamento, primeiro procedimento especial, está lá entre os artigos 539 a 549, né? Nós vimos as hipóteses que autorizam a consignação em pagamento, que estão lá no artigo 335 do Código Civil, né? Vimos quais são os objetos da consignação, certo? Que ela pode ser por objeto obrigações de dar, dinheiro ou coisa. Vimos que a prestação deve ser líquida e certa, né? Vimos que as obrigações de fazer e não fazer não permitem o quê? A consignação. Depois nós passamos para a modalidade, nós vimos a consignação, ela pode ser extrajudicial, que é aquela em que a prestação devida é única e exclusiva dinheiro, tem que se dar lá no estabelecimento bancário do local do pagamento. Nós vimos que essa hipótese só é admissível quando o credor for certo, capaz e solvente e quando se houver certeza do objeto da obrigação. Vimos o procedimento da ciência do credor, da justa recusa, né, que se manifestada surge o direito, né, do devedor aproveitar-se desse depósito e no prazo de um mês propor a respectiva ação de consignação. Se não fizer, a obrigação continuará em aberto. Depois nós passamos para a consignação judicial, né, que é aquela que tem por obrigação coisa diferente de dinheiro ou quando não for possível se utilizar a via extrajudicial, né? Uma observação aí sobre os aluguéis, prestações de aluguéis. Tem um procedimento específico no artigo 67 da Lei 8.245, né? Nós vimos a legitimação, que a ativa é qualquer interessado na extinção da dívida, pode ser o devedor ou o devedor, né? Avalista, fiador. Nós vimos que o legitimado passivo é o credor ou quem se alega, quem se apresente nessa condição. Nós vimos que o foro competente para o juizamento da ação é o local do pagamento, né? E aí vai depender se a situação lá do Código Civil, depois peço que vocês deem uma lida. Dívida quesível, né? É aquela em que o local de pagamento é o domicílio do devedor. E quando a dívida é portável, é aquela em que o local do pagamento é o domicílio do credor, que é o réu. Então depois dê uma lida lá para não se perderem. Nós vimos as questões procedimentais, que são 3, que a oferta do pagamento deve ser acompanhada do efetivo depósito da coisa, né? Depois da liberação do juiz, recebimento da inicial. Não sendo realizado esse depósito, o processo é extinto. Nós vimos outra situação no tocante às prestações sucessivas, né? Consignada primeiro, o devedor continuará a consignar no prazo de até 5 dias do vencimento de cada obrigação, não precisa mover uma outra ação. Nós vimos que o valor da causa será o quê? O valor da prestação, e que no caso de prestações sucessivas, o valor de uma anuidade, 12 prestações, conforme súmula 449 do STF. Nós vimos que o réu pode tomar as atitudes, né? 3 diferentes: ele pode aceitar o depósito e levantar, oferecer contestação ou qualquer outra modalidade de resposta, ou permanecer-se inerte. E nós vimos também, por fim, outros aspectos, né, relacionados à ação de consignação e pagamento, que estão ligadas, né, a 3 situações. No caso de insuficiência do depósito, ali só autor complementar no prazo de 10 dias, conforme o artigo 545. Nós vimos que a sentença que julga insuficiente o depósito, ela determinará sempre que possível o montante devido e valerá como título executivo judicial. E aí tem uma observação: é por isso que a ação de consignação e pagamento é chamada de ação dúplice, porque a mesma sentença que declara que resta um valor a ser devido vai o quê? Vai servir de título executivo
judicial, né, para ser objeto da execução. E por fim, lembrando que a consignação ela pode ser principal ou incidental. Principal quando ela é utilizada unicamente para livrar o devedor do vínculo obrigacional, e incidental é quando ela é acompanhada de outros pedidos, né? Se teve exemplo atual, uma ação revisional acumulada com a ação de consignação. Beleza? Quaisquer dúvidas, né? Vou estar disponível no fórum, via e-mail, via WhatsApp para vocês. Nossa primeira aula online, espero melhorar daqui para frente enquanto houver necessidade. Torço para que a gente volte a ter logo em breve nosso contato, né, presencial. Beleza, gente? Fique com Deus. Beijão a todos e até a próxima.